Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, do canal ANC, o canal do conhecimento. Contabilidade de custo. Né? O tema de hoje é super importante, é sobre pontos de equilíbrio. Dedicado a você, que é aluno de curso superior, dedicado a você também, que está se preparando para um concurso público, precisa de reforço nessa área, especificamente, também para você, profissional da área, e também você, empresário, empreendedor, que precisa conhecer um pouco em relação ao ponto de equilíbrio da sua empresa. Ok? Vamos para a nossa videoaula, tá? Bem, aprendendo facilmente, videoaula 10, pontos de equilíbrio. Lembro a você que é muito importante que vocês assistam também as videoaulas anteriores, né? Porque é um encadeamento de assuntos, né? Então, pontos de equilíbrio. Vamos para a nossa agenda. Comportamento dos custos de despesas fixas e dos custos de despesas variáveis, né? Vamos recordar um pouquinho, que vimos em aulas anteriores. Pontos de equilíbrio, tipos de pontos de equilíbrio, a influência de alterações, que seja no CDF, CDV e no PV, no ponto de equilíbrio, gráfico que mostra o lucro e vendas e a margem de contribuição unitária, vamos explorar isso também, limitações do uso de ponto de equilíbrio, depois aplicação de ponto de equilíbrio para N produtos, os efeitos inflacionários em relação aos pontos de equilíbrio, conclusões sobre pontos de equilíbrio e, finalmente, leituras recomendadas, como sempre, tá? Comportamento dos custos de despesas fixas e custos de despesas variáveis, né? Recordando um pouquinho o que a gente viu em aulas anteriores, nós vimos aqui que, em relação aos custos de despesas fixas, nós temos aqui os custos de despesas fixas, aqui o comportamento dele como é que é, na verdade, né? O escalonamento, o crescimento por degrau, quer dizer, nada existe eternamente fixo, né? A gente viu isso. Quer dizer, não há nem custo nem despesa eternamente fixo. A relação a CDV, relembrando um pouquinho, né? Nós estamos aqui para simplificar uma reta, né? A inclinação dela é importante, vai dar em conta a variação de volume em relação a custos. Na verdade, a gente viu em aulas anteriores, principalmente na videoaula 3, né? A gente viu isso aqui, a importância vital, então, na verdade, ela é uma curva, né? Com essa formação aqui, essa estrutura, essa configuração, e na prática a gente vê que, para simplificar, nós tratamos como uma reta, né? Os custos realmente variados, na verdade, só tem matéria-prima hoje, praticamente, né? Mesmo assim, a gente há perdas, né? Elas não são proporcionais ao volume produzido. Por exemplo, a mão de obra direta, ela cresce, né? Mas não proporcionalmente à produção, que é a perda de produtividade, né? Então, os gráficos são, nós extrapolamos para a reta para facilitar os estudos, certo? Ainda sobre comportamento de custo de despesa fixa e custo de despesa variável, nós temos aqui os custos fixos, né, no modo geral, e aqui os custos variáveis, a gente viu isso também em aulas anteriores, e aqui nós temos o custo total. Né? Qualquer aumento dos custos fixos, essa reta sobe, né, vai para outro patamar aqui, se diminuir ela desce, então a reta ou sobe ou desce, se aumenta ela sobe, se um decréscimo ela desce. E em custos variáveis, a reta se inclina para cima, né? Aumento de custo fixo, ela se inclina para cima, ou se for redução, se inclina para baixo. Então, comportamento de custo de despesas fixas, de modo geral, na realidade, se a gente for tratar, a gente vai ter equações interessantíssimas, né? Porque, na verdade, os custos variáveis se comportam desse jeito, os custos fixos desse jeito, né? Então, são alterações, os custos totais são assim. Para simplificar, como eu disse, nós tratamos com a reta, e observe que aqui, quando você tem essa alteração de custo fixo, por exemplo, aqui é um intervalo relevante, né? Onde a coisa acontece e tudo é predeterminado em relação a um valor fixo em si, né? Então, agora, relembrando um pouquinho isso de aulas anteriores, nós vamos trabalhar agora sobre pontos de equilíbrio, né? Então, pontos de equilíbrio. Vamos supor que a gente tenha aqui esse gráfico cartesiano, e aqui nós vamos colocar aqui os custos fixos, aqui os custos variáveis, né? E aí a gente começa a chamar isso aqui de custo de despesa total, tá? E aí, na verdade, aqui você tem aqui uma coisa interessante, que é a reta que traduz a receita, né? Observe que aqui eu tenho uma interseção desta reta, que representa os custos totais, ou seja,
fixo ou variável, né? E esse ponto de interseção aqui é chamado ponto de equilíbrio, ou break-even point. Observe que nós temos uma área churriada aqui azul para cima e outra aqui para baixo. E, na verdade, você começa a perceber que aqui acima desse ponto de equilíbrio nós temos lucro, em relação ao produto, ou N produtos, como queira tratar. Em relação para cá, nós temos prejuízo. Isso aqui é o divisor de água, né? O divisor de água, né? Nesse ponto aqui, nós temos uma coisa interessantíssima, né? A receita total, que é essa equação aqui, é igual ao custo e despesa total. Né? Então, custo variável e fixo, né? Igual ao custo variável e fixo. Então, se eu levar em consideração quantidade vezes preço de venda unitário, que é a receita, né? Total, se eu levar em consideração isso, e o custo total, quer seja fixo ou variável, seria o custo fixo mais o custo variável vezes quantidade, né? Então, vezes quantidade. Isso aqui é importante, custo de despesa total mais custo de despesa variável vezes quantidade. E aí, se eu desenvolver essa fórmula, nós vamos ver uma coisa interessante, né? Eu passei isso aqui para o primeiro membro, então ficou aqui Q vezes preço de venda unitário, menos CDV vezes Q, igual a CDF. E aqui Q, que é a quantidade, é o preço de venda unitário menos CDV, custo de despesas variáveis, igual a CDF. E aqui a quantidade, se você simplificar, né, você simplesmente colocou Q em evidência, você vai ter que é CDF sobre preço de venda sobre CDV unitário. Que, na verdade, preço de venda menos CDV unitário, nós vimos lá na videoaula 6, isso é margem de contribuição unitária, né? É aquilo que realmente sobra para poder fazer face aos gastos fixos, mas, evidentemente, o lucro desejado, né? Então, o Q, que é a quantidade desse ponto de equilíbrio aqui, é exatamente dado por CDF dividido pela margem de contribuição. Né? De um modo geral, a gente chama esse Q de ponto de equilíbrio, porque aqui ele é um divisor de água entre lucro e prejuízo, dividido pela margem de contribuição. Então, aqui só traçando aqui o gráfico, né? Aqui seria meu ponto de equilíbrio em quantidade, ou volume, como queira chamar, e aqui seria meu ponto de equilíbrio em receita, né? Se eu estou tratando com custeio por absorção, é válido para a produção igual à venda e estoque final zero. Se eu estou, evidentemente, com custeio variável, caso contrário, você trabalha esse ponto de equilíbrio exatamente como custeio variável. Seria eu tratar o ponto de equilíbrio menos os custos fixos do estoque inicial, mais os custos fixos do estoque final. Também daria a mesma coisa, né? Custeio variável também é válido e custeio por absorção também é válido neste conceito, tá? E aí nós vamos explorar exatamente quais são os tipos de pontos de equilíbrio que eu posso ter, né? Primeiro, eu tenho um ponto de equilíbrio contábil, talvez seja o mais simples de entender. É aquele que, conceitualmente, a margem de contribuição foi igual aos custos de despesa fixa, ou seja, não há nem lucro nem prejuízo, supondo produção igual à venda, né? Seria esse ponto aqui, seria um ponto de equilíbrio contábil, né? Esse pontinho aqui, né? Nem tem lucro nem prejuízo. Então, nesse ponto de equilíbrio, é simplesmente custo fixo total, despesa fixa total, dividido pela margem de contribuição, ou como eu chamo, né, abreviando, CDFT, custo de despesa fixa total, dividido pela margem de contribuição unitária, né? Se eu quiser isso aqui em quantidade, se eu quiser em valor, basta eu pegar esse custo de despesa fixa aqui, levar em consideração, né, os valores, a margem de contribuição que é, se eu desenvolver a forma, eu vou chegar a essa equação aqui final, que seria em valor, aqui em quantidade, aqui em valor seria o CDF, quer dizer, o custo de despesa total dividido pela margem de contribuição em percentual. Na verdade, quando eu pego a margem de contribuição e divido pelo preço de venda unitário, quer dizer, margem de contribuição unitária menos preço de venda unitário, eu estou tratando da margem de contribuição unitária, né? Em percentual, né? No caso aí 30%, 40%, na verdade, quando você for usar a fórmula, você vai ver nos cálculos, vocês usam o coeficiente 0,30, 0,25 e assim por diante. Lembrando, né, que é de suma importância a participação de vocês nesse canal. Divulguem o canal, ok? É importante o crescimento dele, seja partícipe desse canal, ok? Ele está crescendo, agradeço, né, de coração a participação daqueles que já se inscreveram. Outro ponto de equilíbrio importante é o econômico.
quanto a margem de contribuição foi igual aos custos de despesa fixa, mais uma remuneração mínima sobre o capital investido, né? Aquela remuneração mínima que a empresa exige, ou seja, o lucro desejado, né? Supondo também produção envolvente. Esse lucro desejado é o custo de oportunidade que você tem, né? E pode ser o lucro desejado, pode ser um percentual do seu patrimônio líquido, um percentual do seu capital social, você é que determina na empresa. Então, o ponto de equilíbrio econômico seria o CDFT, o custo de despesa fixa total, aqui juntando, né, mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição. Então, nós vimos já o ponto de equilíbrio contábil e econômico. E o financeiro, na verdade, é aquele quando a margem de contribuição foi igual ao CDF, que representa o desembolso financeiro para a empresa, ou seja, excluir os valores que não representam o desembolso financeiro, supondo também produção igual a mim. Ou seja, se você olhar o ADR de uma empresa, existem muitas coisas que estão no ADR e que não passaram pelo caixa nem equivalente de caixa. Você começa a ver depreciação, amortização, exaustão, ganho ou perda de avaliação patrimonial pelo método de avaliação de equivalência, e assim por diante. Outras coisas que não passaram pelo caixa da empresa, nem pelo equivalente de caixa, mas estão na ADR. Então, por isso que a gente diz que tem que excluir os valores que não representam o desembolso do RND. Então, na verdade, a fórmula é bem similar. Custo fixo total, despesa fixa total, menos os valores que não representam o desembolso, dividido pela margem de contribuição. Simplificando, CBFT total, menos valor que não representa o desembolso, dividido pela margem de contribuição unitária. Observe que eu sempre estou calculando o primeiro em quantidade. Se eu quiser em valor, só é multiplicar pelo preço de venda unitária, eu sei exatamente o ponto de equilíbrio em valor, né? Então, eu tenho quantidade, itens que eu estou vendendo, volume de vendas, e se eu multiplicar pelo preço, eu estou, evidentemente, calculando, nesse momento, o ponto de equilíbrio em valor, né? Vamos ver um exercício de fixação que é importante, né? Esse assunto é interessante, então nós vamos soltar os exercícios à medida que formos tratando os assuntos. Então, considere os seguintes dados da empresa Santíssima S.A. CDF, 220 mil no período, quer dizer, custo de despesa fixa, o preço de venda do seu único produto dela, por exemplo, R$20. O CDV unitário também desse produto é R$10. Os encargos de depreciação já incluídos no CDF, já está incluído aqui no CDF, né? 5 mil. Lucro desejado de 10% do capital social, que é de R$100 mil, né? Então, na verdade, diante dos postos, pede-se a quantidade, em quantidade, os pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Você veja, no único exemplo, nós estamos mostrando aí como calcular o contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro para a gente comparar, né? E aí nós temos interessante, o ponto de equilíbrio contábil, se o CDF sobre a margem de contribuição, o CDF ele deu 20 mil, a margem de contribuição seria o preço de venda unitário menos o CDV unitário. Se eu dividir isso aqui, eu vou achar 2.000 unidades, né? 2.000 unidades. Então, o ponto de equilíbrio econômico, a fórmula é bem similar, só que aqui eu adiciono o lucro desejado, né? Aqui está o lucro desejado. Eu coloquei 20 mil e aqui é 10% do capital social, o lucro desejado. Então, é 10% de 100 mil, dividido por 10. Né? Então, você veja como é que é interessante. Né? Então, o ponto de equilíbrio econômico vai dar exatamente 3.000 unidades. Você observa que o ponto de equilíbrio econômico sempre, né, ele vai ser maior ou igual ao ponto de equilíbrio contábil. Né? A gente vai ver daqui a pouco por que isso. Né? Então, o ponto de equilíbrio contábil 2.000, para esse lucro desejado, eu preciso vender 3.000 unidades. E o ponto de equilíbrio financeiro seria os 20 mil, menos, evidentemente, aquilo que não passou pelo caixa, né? Não foi desembolsado. Então, menos o quê? A depreciação de 5 mil. Né? Dividido por 10 mil, que a gente já viu aqui, que isso aqui dá 10 mil, a mais de contribuição, 1.500 unidades. Você observa agora que o quê? O ponto de equilíbrio financeiro é menor do que o ponto de equilíbrio contábil, e o contábil é menor do que o ponto de equilíbrio econômico. Né? A importância vital tem essa relação. Né? E aí a gente vai ver esse exemplo aqui de fixação, como ficaria aqui no gráfico. Né? Você tem aqui a equação da receita, a equação dos custos fixos, despesa, a equação da, evidentemente, dos custos variáveis. Então aí você tem aqui o ponto de equilíbrio contábil, né? Os 2.000, isso aqui, ó.
Nesse ponto aqui eu não tenho nem lucro, nem prejuízo, né? Estou no divisor de água. O ponto de equilíbrio econômico foi 3.000, está aqui em quantidade. Se eu multiplicar exatamente pelo preço de venda, eu vou achar que o ponto de equilíbrio econômico em valor. Como também, se eu multiplicar aqui por essa quantidade, eu vou achar o ponto de equilíbrio contábil em valor. E aqui está o ponto de equilíbrio financeiro, 1.500, que também, se eu multiplicar pelo preço de venda, eu vou achar aqui ele também em valor. Então, nesse gráfico mostra, num eixo que eu vou ver as quantidades dos pontos de equilíbrio, quer seja econômico, contábil ou financeiro, e aqui eu vou ver os valores correspondentes a esses pontos de equilíbrio, respectivamente, né? Então, ponto de equilíbrio, na verdade, I está identificando se é financeiro, contábil ou econômico, é o ponto de equilíbrio, se eu calcular aqui em valor, é o ponto de equilíbrio em quantidade vezes o preço de venda unitária. Você calcularia aqui cada um deles, ok? Isso é importância vital aqui nesse gráfico, e está ilustrado exatamente os 3 pontos de equilíbrio básicos, o financeiro, o contábil e o econômico, né? E a gente tem a seguinte constatação, que alguns livros até não mostram, o ponto de equilíbrio econômico é maior ou igual ao ponto de equilíbrio contábil e é maior ou igual ao ponto de equilíbrio financeiro, né? No modo geral. Muitos livros mostram somente maior. Mas eu posso ter uma condição ímpar, que é, se eu não quero lucro, esses dois são iguais. E se eu não tenho nenhum item na minha empresa que não implique não desembolso, e está, evidentemente, não está contemplado, né, por razão óbvia, não está contemplado na DR, o ponto de equilíbrio financeiro também é igual ao contábil. Por isso que a melhor maneira de tratar é dizer que ele pode ser maior ou igual, que é a expressão da verdade. Evidentemente que a igualdade aqui são condições atípicas, mas eu tenho que prever que há esta possibilidade, né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Quais são as influências se eu provocar alteração no CDF, no preço de venda unitário e no CDV unitário em relação ao ponto de equilíbrio? Ele aumenta ou diminui? Então, eu estou num ponto de equilíbrio, aumentei o CDF. Qual é o comportamento desse novo ponto? Eu estou no ponto de equilíbrio, aumentei o preço de venda unitário. Qual é o comportamento do novo ponto de equilíbrio? E eu estou lá e aumentei o CDV, os custos de despesa variável unitário. Qual a influência no ponto de equilíbrio, né? É importância vital de analisar. Vamos analisar esses 3 casos específicos aí, alterando o CF, sempre usando aquela expressão lá da economia ceteris paribus, né? Nós vamos mexer numa variável e fixando as demais, né? Então, aqui está aquele gráficozinho que a gente está acostumado a ver, né? Aqui está a quantidade de equilíbrio, que eu trouxe para aqui a quantidade 2, a quantidade de equilíbrio é igual à quantidade 1, que eu estou determinando aqui nas fórmulas, e vamos ver como é as influências dessas alterações, né? Então, a receita total aqui é simplesmente CDF mais CDV total. A receita total é Q vezes o preço unitário, ou 1, né? Que é o preço unitário. Aqui o CDF, aqui é quantidade vezes CDV 1, né? Ou seja, custo de despesa variável 1, né? Da situação 1, que é essa situação de equilíbrio. Situação 1, né? Seria quantidade, se eu passar isso para cá, quantidade vezes preço unitário 1, menos quantidade vezes CDV unitário, que é igual a CDF. E aí eu botando aqui em evidência a quantidade, eu achei essa expressão que a gente já viu antes, né? Então aqui eu tenho meu ponto de equilíbrio 1, que é exatamente esse Q1, quantidade 1, é CDF dividido pela margem de contribuição 1, que é o preço de venda unitário menos CDV. Observe que nesse primeiro caso nós estamos aqui alterando exatamente, né? Nós vamos alterar exatamente os custos de despesas fixas, né? Esse é que será mexido inicialmente, né? Esse é que a gente vai alterar. Quer seja para mais ou para menos. Vamos ver uma situação para mais ou para menos, é exatamente igual. Situação 2, né? Houve uma alteração no CDF. Então, após o acréscimo de CDF, teremos o quê, né? Então, você observa, o novo ponto de equilíbrio será o mesmo CDF mais o acréscimo que eu dei, né? Então, se eu dei 10%, seria 1 mais 0,10. Então, a mesma coisa de eu multiplicar CDF por 1,10, né? Na verdade, eu dei o acréscimo. A margem de contribuição é a mesma, porque eu não mexi aqui nem no preço de venda, nem, evidentemente, nos custos de despesas variáveis. Então, o novo ponto de equilíbrio seria esse daqui,
Se eu dividir o ponto de equilíbrio 2, que é o novo, dividido pelo 1, para ver a relação de um com o outro, eu vou ter essa expressão aqui, né, composta aqui de numerador e denominador, dividido por essa expressão aqui. Observe que margem de contribuição com margem de contribuição, ela é simplesmente cortada, né? Então fica CDF 1 mais o percentual que eu adotei dividido por CDF. Se eu resolver essa expressão simples, eu vou achar a conclusão que isso aqui é igual a 1 mais o percentual. Então, o ponto de equilíbrio 2, esse 2 aqui, será o ponto de equilíbrio 1 mais o acréscimo que eu dei no CDF. Se eu aumentei o CDF em 10%, meu ponto de equilíbrio aumenta em 10%. É fácil de perceber porque o CDF está no numerador da expressão, né? Então, se ele aumenta, o novo ponto de equilíbrio também aumenta na mesma proporção, né? Então, isso quer dizer que o ponto de equilíbrio 2 é igual ao primeiro ponto de equilíbrio 1, mais um percentual que eu apliquei no CDF em cima do ponto de equilíbrio. Ou seja, o ponto de equilíbrio é ele mais o aumento que foi dado ao CDF. Então, qualquer questão que trate de ponto de equilíbrio e que lá fale que houve um acréscimo do CDF e aí qual será o novo ponto de equilíbrio, se você conhece o ponto de equilíbrio inicial e houve o aumento do CDF, simplesmente você aplica o mesmo percentual. Exemplo, o ponto de equilíbrio é 1.000 unidades. Aí houve um acréscimo de 10% do CDF. O novo ponto de equilíbrio seria 1.000 mais 10% de 1.000. Então passaria a ser 1.100. Ok? Bastante simples, né? Essa talvez seja a alteração mais fácil que a gente tem. Agora nós vamos mexer em outra coisa, que é exatamente que está no denominador, né? Que trata de, evidentemente, de ou CDV ou preço de venda unitário. Vamos tratar aqui, alterando agora exatamente o CDV, né? Como é que se comporta isso, né? E aí, situação 1, eu tenho lá meu ponto de equilíbrio, voltando àquele gráfico, né? E aqui está o CDF, e aqui está meu preço de venda e CDV unitário, né? Então, posição 1. A situação 2, eu após um acréscimo do CDV, observe que o CDV está no denominador da expressão, né? Se ele está no denominador da expressão, eu vou botar PV1, quer dizer, preço de venda unitário permanece, e o novo CDV vai ficar ele mais o percentual que eu dei de acréscimo para ele, né? Então, se eu aumentei 10%, eu vou jogar 10% aqui em cima disso. Então, se meu CDV inicial era 1.000 e eu dei 10%, ele passa a ser 1.100, né? Tá? Isso é o ponto de equilíbrio 2. Se eu, evidentemente, levar em consideração, isso aqui seria uma nova expressão. Essa daqui seria uma margem de contribuição 1. A outra margem de contribuição agora mudou, porque eu mexi no denominador justamente que está representando a margem de contribuição, e mexi no CDV, que ele é subtraído daqui, né? Então, essa margem de contribuição daqui 2, eu chamei de margem de contribuição 2. Unitária é 2. Coloquei em vermelho, para ficar destacado. Se eu dividir esse ponto de equilíbrio 1 pelo ponto de equilíbrio 2, eu vou achar essa expressão aqui, que seria isso aqui dividido por essa outra margem. Observe que esses valores aqui são iguais, né? Então, margem de contribuição 1, margem de contribuição 2, CDF, CDF. Observe que aqui eu cortei o CDF, né? É fácil de perceber isso aqui, né? Então, nessa expressão que for resolver isso aqui, corta com isso, né? E vai ficar aqui, vai ficar margem de contribuição 1 dividido pela margem de contribuição 2, né? E aí eu tenho que um novo ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio anterior, mais uma relação da margem de contribuição 1 pela margem de contribuição 2. Observe que a margem de contribuição 1 tem um CDV e a margem de contribuição 2 tem um acréscimo nesse CDV. Então, eu preciso conhecer a relação que há entre a margem de contribuição 1 e a margem de contribuição 2. Se essa relação der evidentemente igual a 1, né, não houve nada, alteração nenhuma. Tá? Se essa relação der maior que 1, é com certeza um novo ponto de equilíbrio 2 vai ser maior do que o ponto de equilíbrio 1. E se essa relação for menor que 1, né, ele vai ser menor, o novo ponto de equilíbrio será menor do que o ponto de equilíbrio 1. Né? Então é importante eu conhecer essa relação aqui. Agora nós vamos tratar do caso específico, que é eu mexendo agora no preço de venda, né? O preço de venda, né? Então, a situação P1, margem de contribuição, aqui a expressão. Ó. Agora, na situação anterior, nós mexemos aqui, alteramos esta variável, aumentamos essa, como também poderíamos diminuir. Tá?
estamos tratando só como acréscimo, mas eu podia também ter decréscimo. Então, a situação 2 é um acréscimo no preço de venda unitário. E aí eu tenho o preço de venda, o ponto de equilíbrio 2, seria o CDF constante. Observe que eu sempre tenho duas variáveis aqui que eu transformo em ponto zero constantes. E o preço de venda 2, né? O preço de venda 2. Então, na verdade, isso aqui vai ser uma margem de contribuição 2. Né? Então, eu tenho a margem de contribuição 1 e a margem de contribuição 2. Se eu dividir uma pela outra, do mesmo jeito, vai ficar CDF, margem de contribuição sobre 1. Né? E aí a gente começa a perceber que teremos, nessa situação, teremos também como cortar. Cortamos isso aqui com isso, e vai ficar a relação margem de contribuição 1 sobre margem de contribuição 2. Né? E aí nós temos uma coisa interessante. Ponto de equilíbrio 2 será o ponto de equilíbrio 1, e eu tenho que saber a relação que há entre margem de contribuição 1 e margem de contribuição 2. Exatamente como nós vimos na alteração do CDV, aí eu vou ver se ela é maior que 1 ou menor que 1. Maior que 1 implica que o novo ponto de equilíbrio vai ser maior do que o anterior, e se ele for menor do que 1, indica que o ponto de equilíbrio novo será menor do que o ponto de equilíbrio 1. Ah, então nós vimos a alteração do CDF, como se comporta no ponto de equilíbrio, que é a mais simples, né? Alteração no CDV e alteração no preço de venda unitário, né? As três condições da fórmula. Né? E aí a gente pode pensar coisa interessante. O gráfico de lucro, né, e vendas e a margem de contribuição. Veja, aqui nós temos aquele gráfico inicial, está vendo? Os eixos aqui nós temos o custo-despesa fixa, aqui nós temos o variável e aqui nós temos o ponto de equilíbrio, né? O break-even point, BIC, né? BEP, break-even point, ponto de ruptura. Para cá é lucro, para cá é prejuízo, né? Mas observe que coisa interessante para a gente tratar aqui, né? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu pegar esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui, e levar para esta posição aqui, ó, exatamente onde tem o ponto de equilíbrio, quer dizer, esse eixo aqui foi para cá, certo? Está aqui agora, né? Então, aqui é o break-even point, esse ponto aqui é esse. Para cá é prejuízo, para cá é lucro. Levei isso para cá e tracei aqui. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que esse novo gráfico ele tem uma ilustração interessante, né? Porque aqui a gente vai tratar isso aqui, tá vendo? Trouxe para cá, né? Isso aqui é que é o novo gráfico, né? Então, esse ponto aqui vai levar esse eixo para cá, né? Então, nesse momento, o que é que a gente vai tratar? Para aqui eu tenho lucro, para cá eu tenho prejuízo, né? Então, receita total vai ser igual a preço de venda vezes quantidade, receita, né? O custo total seria o custo fixo mais o custo variável, né? O custo variável aqui é unitário vezes Q, e o lucro seria a receita total menos o custo total, né? Se eu desenvolver isso aqui, eu vou ver que a receita total é preço de venda vezes quantidade, está aqui, e o custo total é custo fixo, substituindo aqui facilmente, e aí eu começo a perceber ó, que se eu colocar aqui o Q em evidência, eu vou saber que meu lucro total é Q vezes preço de venda menos custo variável menos custo fixo, né? Então, eu tenho que aqui é margem de contribuição e aqui eu tenho vezes quantidade menos custo fixo, simplificando, né? Então, meu lucro sempre é a margem de contribuição vezes quantidade menos o custo de despesa fixa, como queira chamar, né? Eu chamei custo fixo, mas eu posso também colocar custo de despesa fixa. E aí, meu lucro total, se eu quiser saber em cada momento em relação à quantidade, eu tenho uma quantidade de equilíbrio e eu tenho uma nova quantidade. Quanto acresceu de lucro? É simplesmente eu pegar a nova quantidade menos a quantidade de equilíbrio e multiplicar pela margem de contribuição unitária. Nesse momento eu simplifico os cálculos, né? Porque eu sei quanto é no lucro. Não preciso estar calculando tudo novamente. Cada vez que eu sei a quantidade de equilíbrio, quando eu aumentar a quantidade de vendas, só é multiplicar pela margem de contribuição unitária, eu tenho exatamente meu lucro. Então, vamos supor que eu tenho uma quantidade de equilíbrio de 1.000 e agora eu tenho uma quantidade nova de 1.100. E simplesmente a diferença de 1.100 menos 1.000 é 100. Multiplicada pela margem de contribuição unitária, eu vou ver que lucro eu acresci exatamente com aumentando a quantidade de vendas, né? A maneira mais simples de você calcular, né? Vamos ver aqui como isso fica aqui nesse exemplo para a gente constatar exatamente o que a gente disse no slide anterior, né? Vamos supor que eu tenho uma quantidade aqui, 500,
custo fixo 50 mil, tá? Importante vital isso aí tem que levar em consideração, e custo variável total, aí, custo total, né? Simplesmente custo fixo mais o CV total, né? Custo variável total. Preço de venda unitária seria 200, a receita total 100 mil, o lucro aqui é zero, né? Então, o ponto de equilíbrio está calculado aqui, ó, CDF, 50 mil, dividido por 200 menos 100, que dá 500 unidades. Nesse momento, a gente começa a ver que a receita total menos o custo total é exatamente zero. Não é o lucro nenhum. Né? Vamos supor agora que a gente acrescente mais uma unidade. Né? Agora eu não vou produzir 500 nesse gráfico. Aqui seria o 500. Eu andei um pouquinho para cá, eu vou produzir um pouquinho mais, uma unidade. Então, os valores são os mesmos. Aqui no custo variável, eu vou acrescer também essa unidade. Aí vai ficar exatamente 50.100, né? Em função do custo variável, né? Porque aqui o custo variável é 100, né? Então, unitário, se eu acrescer mais um, seria 50.100. Aqui está exatamente o custo total, que é este mais este. O preço de venda é o mesmo. A receita total passou para ser 10.200, né? Então, a receita total 10.200, que é 200 vezes exatamente o novo preço de venda, né? Geral, né? Os custos variáveis. Então, aqui eu tenho o lucro total agora foi 100, né? Então, passa a ser 100. Então, se eu levar em consideração acrescentando mais um, ó, 502, agora eu estou produzindo 502, você vai ver que faço os mesmos cálculos, aqui vai ficar 200, né? A receita total vai ficar 200. E o lucro é 10.400 menos 10.200, 200. 10.100, 200, menos 100, 100 dá 100, né? E aí por diante. E aí eu vou, se eu acrescer mais uma unidade, você vai ver que dá 300. Observe, para cada unidade que eu acrescentei na minha quantidade em relação ao meu ponto de equilíbrio, o meu lucro aumentou exatamente a margem de contribuição vezes a quantidade que eu acresci. Margem de contribuição é 100, né? É fácil de ver isso, menos isso, né? É 100 vezes 1, então 100. Aqui a margem de contribuição também é 200, é 100 vezes 2, 200. Aqui a margem de contribuição continua a mesma, 100 vezes 3 que eu acrescentei, 300, né? Então, constatação, cada unidade adicionada em Q aumenta no lucro exatamente 100, que é, na verdade, a própria margem de contribuição. Eis porque no slide anterior, né, nós mostramos isso aqui, ó, é exatamente a quantidade nova menos a quantidade de equilíbrio vezes a margem de contribuição. Aqui está um exemplo comprovando esses valores, né? Como é que a gente chega a esses valores, né? Então, assim, LT sempre vai ser Q menos QE vezes a margem de contribuição unitária. Então, qualquer problema que trate de acréscimo em quantidade, e se você quiser conhecer qual é o lucro novo, bastaria eu pegar esta quantidade nova, subtrair a quantidade de equilíbrio, multiplicado pela margem de contribuição unitária, e você vai ter diretamente quanto foi o lucro nessa situação, né? Limitações no uso do ponto de equilíbrio, né? Não existe nada que só tenha vantagem, né? Então, existem também algumas limitações que devem ser tratadas. Felizmente, há como tratar, mas a gente precisa ter cuidado na hora de expressar isso. Primeiro, facilidade de aplicar apenas para um único produto. Tudo isso nós fizemos para um único produto, né? Muito mais fácil. Para N produtos, a gente vai ver que tem maneiras diferentes, né? Eu tenho preço de venda diferente, CDV diferente, e assim por diante, e eu tenho que me preocupar num preço, né? Num ponto de equilíbrio global, né? E outra coisa importante é como tratar os CDF, né? Observe que para cada ponto de equilíbrio de cada produto, eu tenho os CDFs envolvidos, identificados e os comuns. Os identificados, evidentemente, cai tudo lá nos pontos de equilíbrio. E os comuns eu posso pensar em rateio, né? Não é uma solução fácil você ter um ponto de equilíbrio global, mas se pode fazer pelas combinações que existem, né? De valores. Eu também não posso deixar de levar em consideração a depreciação, o lucro mínimo desejado, se eu preciso calcular outros pontos de equilíbrio, como nós vimos, ponto de equilíbrio financeiro ou ponto de equilíbrio econômico, né? Então, vamos dar um exemplo agora.
E eu também tenho uma maneira, existe uma maneira mais precisa de calcular, né? Tem até software para fazer isso. Mas eu posso calcular isso de uma maneira simples, calculando o índice ou quociente, evidentemente, da margem de contribuição, que é a margem de contribuição total sobre a receita de venda, né? O preço do ponto de equilíbrio seria o CDF total dividido pelo QMC, quociente de margem de contribuição, né? Ou calculando através de planilhas. Vamos ver aqui a aplicação para N produtos como seria, né? Na verdade, a gente está pedindo o quê? Calcular a participação nas vendas da quantidade total vendida por cada produto, né? Calcular a margem de contribuição unitária média ponderada, calcular o ponto de equilíbrio geral e calcular o mix de produtos que concorrem para esse ponto de equilíbrio calculado. Então, para N produtos, eu tenho várias etapas a seguir, né? Etapas essas que ela pode estar no algoritmo, representa um algoritmo. E se eu posso colocar dentro de um algoritmo, eu posso ter uma maneira generalizada de calcular, né? Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos ver um exemplo de fixação, né? Vamos supor que eu tenho essa situação, eu tenho 3 produtos, eu podia ter N produtos, vamos fazer para 3, as coisas se repetem, né? Então, quantidade vendida 100, 150, 250, os CDVs 500, 600 e 300, preço de venda unitária 900, 1.100 e 500, e margem de contribuição, é preço de venda unitária menos CDV, então 900 menos 500, 400, 1.100 menos 600, 500, 500 menos 300, 200, né? Então, está aí os dados necessários para a gente desenvolver essas etapas e calcular qual o mix de produtos que eu trabalho e qual seria esse ponto de equilíbrio e que quantidade de cada produto eu deveria vender para atingir esse ponto de equilíbrio, né? Bem simples, né, o que se pede. Vamos lá, calcular o ponto de equilíbrio. Então, vamos lá, etapa 1. Etapa 1 a gente viu, né? Eu estou preocupado em saber a participação em relação à quantidade vendida. Então, vou ter aqui 100, 150, 250. Essa planilha é exatamente igual a outra, só que eu acrescentei aqui a quantidade de participação. Quer dizer, eu vendo 100 e 500. Então, aqui eu vendo 20% do produto alfa, 30% do produto beta e 50% do produto delta. Então, 20, 30, 50, 100% se os 500 itens vendidos, né? Observe que a primeira etapa é essa. Qual a participação de cada produto na quantidade de vendas? A segunda etapa, veja o que é que eu vou saber. Eu vou fazer uma média, quer dizer, uma margem de contribuição unitária ponderada em função disso. A margem de contribuição de cada um está aqui, 400, 500 e 200. Está aqui, 400, 500 e 200. Né? Nós colocamos exatamente como está aqui. Então, essa margem de contribuição daqui, veio para cá, né? 400, 500 e 200. Essa participação aqui, que a gente calculou aqui nessa planilha anterior, ela veio para cá, né? Então você tem aí a consideração. E aí eu vou levar em consideração agora isso, né? Que eu vou calcular. Então, a margem de contribuição unitária vezes 20%, ela passa a ser 80. 500 vezes 30%, 150. 50% de 200, 100. Então, minha margem de contribuição média ponderada de cada produto seria 80 para o alfa, 150 para o beta e 100 para o delta. Somando, dá 330. O somatório de margem de contribuição média ponderada dá exatamente 330. Né? Isso é que vai nos servir para tratarmos mais a fundo. Qual é a etapa 3? A etapa 3 eu vou trabalhar o quê? Supondo que os CDF sejam 29.700, quer dizer, os custos e despesas fixas. Então, meu ponto de equilíbrio seria o quê? O CDF. Aí eu levo em consideração agora aquilo que eu calculei, que é exatamente a margem de contribuição unitária média ponderada. Né? Então, está aqui. Então, eu vou pegar 29.700, dividir por 330, dá 90 unidades. Né? Então, para eu calcular exatamente esse meu ponto de equilíbrio global, eu tenho que vender 90 unidades. A questão agora é saber exatamente 90 unidades correspondente a quantos do produto alfa, quantos do produto beta e quantos do produto delta. Eu quero saber isso. E aí eu volto novamente para cá e vou para a quarta etapa, que é eu pegar alfa, meu ponto de equilíbrio está aqui, 90, 90, 90, né? 90 unidades. Às vezes ele tem uma participação. Então, 90 vezes 20 dá 18. 30% de 90 dá 27. 50% de 90 dá 45. Somando, eu tenho exatamente os 90
itens aqui do meu ponto de equilíbrio em quantidade, né? Bateu exatamente como está aqui, né? Exatamente como está aqui, você levou em consideração isso aqui, né? Então, observe que os 90 que está representado aqui, só que em proporções diferentes, porque a participação de cada produto também é diferente. Se eu somar o todo, vai dar 90, mas só preciso vender, para atingir esse 90 global, preciso vender 18 do alfa, beta 27 e 45, evidentemente, do delta, né? Então, a gente aplicou aí as 4 etapas para calcular isso aí. E agora vamos fazer a prova dos 9, né? Será que isso é verdade? É muito simples, é só fazer a prova dos 9. Vou pegar a receita, fazer a minha DR bem simples. 18, que é a quantidade que eu tenho que vender no primeiro, vezes 90, que é o preço. 27 vezes 1.100, que é o preço dos dois, né? Beta. 45 é o preço, né? A quantidade que eu tenho que vender de delta, vezes 500. Então dá 68.400. O CDV, também a mesma coisa, 18, 27, 45, aqui é o CDV do primeiro produto alfa, o CDV do segundo produto beta e o CDV do produto delta, dá 38.700, né? Então, a minha margem de contribuição é 29.700. Se eu subtrair, evidentemente, dos CDFs, que a gente viu aqui no outro slide, 29.700, né? Na hora que eu subtraio, eu tenho um resultado zero, ou seja, meu ponto de equilíbrio é exatamente o resultado zero, né? Aquele ponto de equilíbrio que a gente mostrou no gráfico, que é exatamente a interseção das duas equações que me dá um resultado zero, não tem lucro nem prejuízo. Então, o que nós fizemos aqui, evidentemente, nas planilhas anteriores, está comprovado através de uma DR bem simplificada, mostrando que o resultado é zero, né? Importância vital isso aí. Outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre os efeitos inflacionários, né? Se estiver no regime inflacionário, você tem a relação custo-volume-lucro e valores em moeda constante, dentro do conceito de valor presente. Eu trago tudo para o mesmo horizonte, quer dizer, no mesmo time, né? Eu trago os valores para um preço presente e, evidentemente, faço meus cálculos. Ou posso calcular numa moeda externa também e depois converter a moeda constante e depois converter para o real, né? Gastos fixos, variáveis na mesma unidade monetária, valores à vista e a prazo, valor presente na mesma data. Qual é a conclusão que a gente chega sobre o ponto de equilíbrio? Primeiro, ponto de equilíbrio contábil, o resultado é nulo. Então, qualquer questão que se trate disso, a gente vai ter questões resolvidas aí, como nós lançamos a outra série, que é exatamente em cima de questões. Nós vamos ter questões só sobre ponto de equilíbrio, como vou ter questões de margem de segurança, assim por diante. Lá nós vamos ver que a gente pode resolver questões e comprovar, como a gente fez no slide anterior, né, se o resultado está certo ou não, né? Então, o ponto de equilíbrio, o resultado é nulo, né? Outra coisa importante evitar é que o ponto de equilíbrio, o resultado é o econômico, é o custo de oportunidade do capital, que é aquele lucro desejado, né? Que eu chamo de custo de oportunidade do capital, porque eu posso levar em consideração o lucro desejado e calcular de diversas formas, né? E aí eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro, que o valor da disponibilidade permanece inalterado, né? Aquele ponto de equilíbrio que eu levo em consideração os valores, tem que tirar dos despesas fixas, aqueles valores que não implicaram em desembolso para a empresa, né? Então, qualquer percentual de aumento no CDF implica no mesmo percentual de aumento do ponto de equilíbrio, né? Qualquer percentual de aumento no CDV, quando eu falo aumento, também vale decréscimo, né? Do CDV ou PV, eu vou aumentar também o percentual do PE, mas agora depende do grau de alteração da margem de contribuição. E a gente viu que é sempre a margem de contribuição inicial dividida pela segunda margem de contribuição. A gente viu também que se ele é maior que 1, aumentou o ponto de equilíbrio, se ele é menor que 1, ele reduziu o ponto de equilíbrio, né? Outra coisa, o ponto de equilíbrio global único não pode ser calculado com diversos produtos, a não ser que você tenha a mesma margem ou trabalhe com aqueles artifícios que nós mostramos das planilhas em cima de um percentual, ou seja, uma margem de contribuição ponderada, né, sobre o preço, né? E o ponto de equilíbrio específico para cada produto, com os CDF identificados e os não identificados, a gente viu que pode-se trabalhar com a maior margem de contribuição, uma coisa interessantíssima na empresa, para vocês empresários.
Maior margem de contribuição significa que essas empresas são mais resistentes e tendem a vencer os concorrentes, né? Então, quando eu tenho a relação, então, o domínio sobre os custos e despesas variáveis, o domínio sobre os custos e despesas fixas é de suma importância para que uma empresa ela tenha uma sobrevida, né, na concorrência acirrada, né? Então, é importante que eu saiba reduzir esses custos de despesa fixa e também ter um mínimo de despesa, custo de despesa variável, né? Até porque nós vimos em aulas anteriores que eu tenho uma relação importantíssima a ser tratada, né? Eu estou trabalhando a nível de precificação, eu posso me preocupar que aqui eu tenho meu lucro, né? Quer com tributação ou não. Simplificando aqui, eu tenho aqui meus custos de despesa de um modo geral, e aqui, evidentemente, é meu preço de venda, né? Então, toda vez que eu tenho domínio sobre esta área, que está nos custos totais, de um modo geral, eu tenho condição de reduzir meu preço em função de reduzir os custos, reduzindo o preço, ou então eu posso até manter o mesmo preço, mas na hora que eu reduzo os custos, eu aumento o meu lucro, né? Eu aumento o meu lucro, né? Quer dizer, é de importância vital que eu tenha controle sobre os custos e despesas, que seja fixo ou variável, para que eu tenha o domínio total sobre o meu preço de venda para fazer face aos concorrentes do mercado, né? Isso é importância vital, como nós vimos em aulas anteriores sobre isso aí, né? Isso aí a gente já viu em aula anterior, só estou recapitulando, né? É importante a gente assistir a sequência de aulas de contabilidade de custo, está lá desde a videoaula 2 até a videoaula 8. Essa daqui já é até a 9, né, no caso, que é o custeio ADC, essa daqui já é a 10. Né? Então, como leitura recomendada para isso, tem os capítulos 22 e 23 de contabilidade de custo, de Eliseu Martins, né? Sempre lembrando que lá no livro texto eu tenho um exercício, e no livro de exercício eu tenho vários exercícios sobre assunto. Mas também é um livro que é muito bom, mais recente, né, de autor mais recente, é sobre o livro de Evandir, né, Megliorin, né, é o item 3.8, ele trata disso, da peça, né, exatamente sobre pontos de equilíbrio. A gente vai ver que a aula seguinte a gente vai tratar de margem de segurança e, evidentemente, de grau de alavancagem operacional. Está muito intrinsecamente ligado a ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Então, a gente vai ver esses dois assuntos, vai vir na videoaula 11, né? Margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Lá na frente, nós vamos ter uma aula interessante que vai pegar o grau de alavancagem operacional e relacionar com o grau de alavancagem financeira. E aí a gente vai começar a entender mais, né, por que eu preciso ter controle dos custos de despesa fixa e custos de despesa variável, e por que eu preciso também saber trabalhar com capital de terceiro, né? No grau da alavancagem financeira, é interessante isso aí. Olha, agradeço a você que está assistindo essa aula, lembro que é importante que você curta, dê o seu like, é importante que você divulgue com seus amigos, né? Para o crescimento do canal, seja um partícipe desse crescimento, e até a próxima aula.